Olá! Hoje nós temos uma convidada especial para falar com a gente sobre amamentação e as primeiras etapas do bebê. Ela é a Fernanda Melino, fisioterapeuta neonatal, trabalha como doula e consultora em amamentação. Fernanda, durante muito tempo, o que as mulheres ouviam é que durante a gestação tinha que ter todo um preparo desse seio para a amamentação. A gente estava conversando um pouquinho, você estava me dizendo que hoje mudou um pouco essa orientação. Conta pra gente. Então, Carla, como eu te disse antes da gente começar, durante muito tempo realmente era necessário e era recomendado o preparo das mamas para a amamentação. Hoje a gente já sabe que aqueles exercícios que alguns obstetras recomendavam não são favoráveis e podem inclusive atrapalhar a amamentação. Então antes era recomendado passar bucha, toalha, cremes, fazer uns exercícios que a gente chamava de exercícios de Hoffman, que era esticar o mamilo, rodar para um lado, rodar para o outro. E hoje a gente já sabe que isso não é mais necessário. Ninguém aprende a comer se não comer, né? Então a gente precisa amamentar para aprender a amamentar. E o bebê precisa sugar também para conseguir extrair aquele leite ali. Eu costumo dizer que cada dupla, é uma dupla diferente. Então aquele bebê nunca mamou naquele mamilo e aquela mãe nunca amamentou aquele bebê. Então por isso que é um processo de aprendizado. Esse processo ele pode começar na gestação. Como? A mulher precisa ter muita informação, de como vai ser quando o bebê nascer, como serão os primeiros dias, o que esperar do bebê, e daquela relação nos primeiros dias. E também algumas boas práticas ao nascimento que podem favorecer um bom estabelecimento dessa amamentação nos primeiros dias de vida e nos primeiros meses. Falando das boas práticas ao nascimento, eu gosto muito de dizer que a gente tem hoje 3 recomendadas, que é o clampeamento oportuno do cordão umbilical, que quer dizer esperar o cordão umbilical parar de pulsar para depois fazer o clampeamento, e depois o corte. Colocar o bebê em contato pele a pele com a mãe, pele a pele mesmo, sem nenhum paninho, sem nenhum coeirinho, por no mínimo 1 hora logo após o nascimento, e também promover a amamentação até 1 hora de vida do bebê. Todas essas práticas podem ser executadas tanto no parto normal quanto na cesariana, Então, se a gente espera o momento de contato entre a mãe e o bebê, com certeza a amamentação vai ser favorecida nos próximos meses depois do nascimento. Interessante você estar falando isso, porque a gente não escuta muito falar, Sim. E uma questão mesmo do tempo, do parto, da cesárea, da própria equipe está voltada para dedicar esse momento para as famílias, Ali. Exatamente. A família que está muitas vezes se constituindo é o primeiro filho, Sim. Precisa de uma disponibilidade, da equipe em favorecer esse momento, E aí quando a gente tem questões relacionadas à via de parto, isso também pode influenciar caso esse tempo não seja respeitado. Porque durante o parto normal, a mulher libera ocitocina, que é o hormônio responsável pela ejeção do leite. Então, quando você passa por um trabalho de parto, o seu corpo entende que aquele bebê vai nascer em breve e vai precisar amamentar. Se prepara para aquele momento, Tudo é fisiológico, é perfeito. Quando a mulher precisa sofrer uma cirurgia ou passar pela cesárea, pelo parto cesáreo, o corpo dela vai demorar um pouco para entender que aquele bebê de repente saiu dali, Então aquele bebê saiu e agora? O que eu preciso fazer? E aí demora um pouquinho mais para o corpo entender que precisa liberar a ocitocina, que é esse hormônio que eu falei, para o bebê começar a mamar. Por isso que geralmente quando faz o parto cesárea demora mais para a descida do leite. Pode acontecer. Isso não é regra, Pode acontecer da descida do leite vir no mesmo tempo se ela tiver passado por um parto normal. Você está falando isso aí, me veio uma curiosidade. Se for uma cesárea marcada e uma cesárea que a mulher entra em trabalho de parto, que ela tem todo esse processo de trabalho de parto e aí teve que acabar fazendo uma cesárea. Faz diferença também? Faz diferença porque a mulher que passou pelo trabalho de parto, ela liberou ocitocina. Porque a ocitocina, como eu te disse, além dela ser responsável pela ejeção do leite, o hormônio responsável pela ejeção, ele também é responsável pelas contrações uterinas. Entendi. Então, quando a mulher começa a contrair, ela já começa, já tem ocitocina circulante.
Então aí o cérebro já entende, olha, já tem ocitocina, então eu preciso começar a ejetar esse leite. Então Porque favorece, né? Favorece a amamentação, esperar mesmo esse momento do bebê ainda nascer. que seja uma cesárea intraparto, né, que a gente chama, isso já é bem melhor do que uma cesárea eletiva, né, marcada, enfim. Fernanda, eu gravei um vídeo há umas semanas atrás falando sobre a amamentação e falando um pouco também sobre essa rotina inicial com o bebê, esses primeiros dias, né? A gente sabe que não é fácil. É uma adaptação, um ajuste dessa dupla, dessa família, das pessoas que estão ali dando um suporte, dando um apoio. Nessa tua experiência de acompanhar várias mães nesse processo, o que você poderia contar um pouquinho pra gente? Que dicas que você poderia dar? Bom, então, eu costumo dizer que tem algumas coisas muito importantes, né, nos primeiros dias do bebê. A primeira delas, como eu já disse, é a informação de qualidade. A segunda delas é ter uma rede de apoio. Isso faz muita diferença, né? A mulher que está amamentando, ela precisa ter alguém para cuidar da casa, para cuidar dela, né? E que ela fique disponível para amamentar esse bebê. Seja relaxada nesse momento. Exatamente. Né? Que ela possa dormir, que ela possa, né, estar bem alimentada, que ela possa descansar. A terceira coisa que eu costumo orientar, né, o terceiro ponto, é você ter um quarto compartilhado. A gente sabe que hoje muitas mães querem colocar o bebê, né, no berço logo, enfim. Se isso não for um problema, né, de você levantar toda hora, à noite principalmente, para poder amamentar o bebê, tudo bem. Mas se isso você começar a perceber que isso está te deixando extremamente cansada, o ideal é que mãe e bebê estejam, né, próximos. Ou que seja no mesmo quarto, ou que a mãe vá para o quarto do bebê, ou que o bebê fique no quarto da mãe, ou no bercinho, ou no carrinho, claro, com todas as medidas de segurança, né? Sim. Mas que isso facilita muito. Então, apoio, uma rede de apoio, informação de qualidade, quarto compartilhado. Eu gosto muito de falar do uso de sling, né? O sling ajuda muito para a amamentação, é um aliado, eu falo que sabe aquele item indispensável no enxoval? Você pode deixar de comprar tudo, Qualquer mas não coisa, deixe de comprar um sling, porque isso vai ajudar muito. Você sabe que eu tenho 2 filhos, né? Diferença de 6 anos de um pro outro. Quando meu filho nasceu, tá com 12. Não via sling, era muito difícil. Quando a minha filha, quando eu fiquei grávida dela, estava aparecendo com muito mais intensidade. E você sabe que eu ganhei um sling, e aí eu olhava assim meio pra ele, assim, gente, não vou usar esse negócio, vou usar, não vou usar. E quando eu decidi usar, eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu usei o sling com ela até uns 6 meses, assim. Foi quando ela não ficava mais confortável, eu achei que estava num outro momento, mas foi tão bom. Sim, a mulher pode sair, né? Pode você fica amamentar com a mão dentro livre do sling. E você tá com o bebê ali. Exatamente. Esse calor, né, proporcionado pelo sling do contato da mãe com o bebê favorece a amamentação. Né? Então, o sling é um item indispensável. Quando eu falo de informação também, nos primeiros dias, é saber o que esperar desse bebê. Porque você é psicóloga, você sabe disso, né? A gente tem o bebê real e o bebê sobre isso no imaginário, né? Então, a gente imagina... o ideal e o real tem uma distância enorme. O que a gente imagina é aquele bebê que vai mamar, dormir por 3 horas. Aquele bebê bonzinho, e acordar, que não vai ter nenhum incômodo. E acordar 3 horas depois, e aí vai mamar de novo, vai dormir 3 horas. Quando, na verdade, a gente vê que na maioria dos casos não é isso que acontece, né? O bebê demanda muito mais a mãe de hora em hora, de 40 em 40 minutos nos primeiros dias, né? E isso é normal, né? É normal o bebê querer ficar com a mãe o tempo todo, né? Sentindo o cheiro, o calor, a voz, né? Porque foi isso que ele escutou e que ele sentiu durante 9 meses. Então eu recebo muitas demandas das mulheres. Eu não tô entendendo, ele quer mamar toda hora. Não tô dando conta. Será que meu leite é fraco? Eu tô com pouco leite? Não é, né? Tá tudo perfeito, né? O que precisa realmente é de um ajuste, foi o que eu falei, é de um aprendizado. É a mãe aprender, né, a lidar com aquele bebê, que agora é real, né? Que chora, que faz chique, né? Que precisa de banho. E trazer isso para dentro da normalidade, né? Eu não gosto muito de falar de normalidade, mas é do que é esperado, né? Do que você espera. Então, sempre observar o bebê para saber se ele está mamando bem, se está indo tudo bem. O bebê está ficando acordado, está fazendo xixi, está fazendo cocô,
tá ativo. Então isso é importante, né? O bebê mostra pra gente, eu costumo dizer, esqueçam os aplicativos. Esses que contam de tanto em tanto tempo, né? Não existe tempo de mamada. Tem que ficar 20 minutos num peito, 20 minutos no outro. É livre demanda, o bebê que vai dizer para você o quanto tempo ele precisa ficar para extrair a quantidade de leite que ele deseja, né? Ou que cabe dentro do estômago dele, dentro da capacidade gástrica. Até porque não tem dosagem de ml, né? Quantos ml o bebê mamou? Ficam 20 minutos, não sei, mas tudo bem. 20, às vezes em 5 minutos ele mama muito e às vezes em 20 minutos não mama a mesma quantidade. Eu digo que assim, na criação do universo existiram duas grandes falhas. A primeira é não trazer pra gente uma mama transparente e graduada, né? Porque a gente gostaria de saber. Gostaria de saber. E o segundo grande erro que eu digo foi trazer o puerpério junto com a amamentação. Que eu acho que seria ideal se a amamentação se estabelecesse e depois viesse o puerpério, né? Porque a mulher fica muito insegura, né? Será que meu filho tá ganhando peso? Será que não tá? Como isso tá se dando, assim? Mas é importante falar também que nos primeiros dias, né? Logo que o bebê nasce, ele passa por um período de letargia. Então, se ele não pegar o peito, né, com avidez e para nutrição, ficar um tempão na mama nos 2 primeiros dias, isso é esperado, né? Esperado. Por isso que os bebês ficam calminhos na maternidade e quando vão para casa, tudo se transforma, né? Cai para as mães. Exatamente. E aí tenha paciência, né? Ofereça sempre a mama, né? Cada vez que ele acordar e solicitar. Se você estiver no hospital, solicite, né, assim, o apoio de alguma enfermeira que estiver lá ou do pediatra, do seu pediatra, para te orientar com relação a isso. E depois é só deixar as coisas acontecerem, né? Com muita informação, pensando nisso. O bebê tá fazendo xixi, né? Tá fazendo cocô, tá tudo bem, tá eliminando, né? No início ele elimina mecônio, depois as fezes vão ficando mais esverdeadas, mais escuras. Isso quer dizer que o bebê tá se alimentando bem, tá dando tudo certo. Muito bom esse papo com a Fernanda sobre esses primeiros momentos da vida com o bebê, não é? Se você achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.